Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Deixa eu me achar. Hoje não está aqui o óculos, esqueci no meu bolso. Nesse dia especial de culto mensal, antes de começar, queria dar alguns avisos. Primeiro, eu queria dizer que daqui a 9 meses pode estar nascendo uma pessoa diferente. Ricardo, levante-se. Vai passar pelo conselho, óbvio, né? Então, estou indicando o Ricardo para ministro. E é o meu objetivo que ele seja aprovado para que em 15 de junho de 2020 ele seja otorgado. Então, ele é a formação da arte do Jorei, desde criança, e é um garoto que está em plena evolução espiritual e profissional, e tem todas as condições de ser um excelente ministro. Então, ele é, graças aos sentimentos dos senhores, que vai ajudar a crescer e evoluir. Parabéns aos senhores. Quer falar? Também, hoje chegou a ministro Cida, ficou 3 meses no Peru em aprimoramento, na parte de Ikebana. Então, no mês de novembro, a senhora vai dar sua experiência de fé, porque tem que ser compartilhada com todos os povos, por escrito, que eu quero compartilhar isso também. No mês que eu estive, semana passada, em Palmas, Tocantins, eu fui por um motivo, foi da igreja, mas não foi pela igreja. Foi por um motivo muito importante. Eu ainda não posso divulgar, mas é uma notícia excepcional, que eu espero, mesmo estando fora, se concretizar. O Reverendo Moacir vai dar as notícias em breve. Também, daqui a 12 dias, estarei em viagem missionária, vou ficar 2 meses na África. Espero, assim, essa viagem vai ser mais complexa. Espero que os senhores permaneçam em união, em estado de oração constante, para que a arte de Jorei ganhe cada vez mais corpo, mais vida, e que ela, ganhando essa condição, ela possa levar um pouco de luz a todos os povos que necessitam. Não vai ser uma viagem comum dessa vez, como a outra. Essa eu vou para locais mais distantes e também para locais que estão um pouco em guerra. Então, eu preciso muito das vossas orações para que eu tenha muita proteção e eu possa cumprir a minha missão da melhor maneira possível. No mês que vem, estaremos entronizando o altar do lar e também inaugurando um novo núcleo em Paulínia. Reverendo Moacir vai estar coordenando essa dedicação junto com as ministras. Vamos precisar de alguns oficiantes para preparar a dedicação lá. Inclusive, a responsável já mandou uma lista, né, de pessoas que já está convidando. Também em novembro, assim que eu retornar da África, vamos entronizar em São José do Rio Preto. Ou seja, as pessoas estão buscando, não é religião, é religiosidade. Nós estamos perdendo muito tempo com rótulos. Eu sou messiânico, eu sou católico, eu sou espírita. Nós somos universalistas. Então, temos que romper todos esses rótulos que, no fim, só levam a conflitos e nada mais, né? Então, no mês que vem também faremos o culto da saúde e prosperidade aqui e será acumulado também com o dia de Nossa Senhora Aparecida, como todos os anos fazemos a nossa homenagem. Então, como eu vou estar fora, os senhores são os responsáveis. E no culto de novembro de finados, eu estarei fazendo o culto de finados lá em Moçambique, no nosso solo sagrado de lá. Um local de onde eu estou trazendo a terrinha para cá, e aqui vai ser oficiado pelo Reverendo Moacir e pelos ministros que aqui se encontram. É isso, né? É só isso de aviso. Eu montei uma palestra porque eu assisti um desenho animado, e tem a ver até com o Salmo. Um desenho animado curtinho, mas muito interessante, chama O Grande Milagre.
É um filme, é um desenho muito interessante, que ele fala sobre a missa, né? O que acontece numa missa. E eu procurei na minha palestra colocar isso de uma forma que o que acontece num culto, numa missa, num culto, qualquer uma sessão espírita, não importa. Qualquer tipo de reunião que as pessoas se encontrem para falar de Deus, elas podem encontrar e podem criar também situações altamente negativas. Não sei se vocês viram que o altar hoje do Daicoco está meio gordinho. Hoje eu fui buscar os meninos chegaram, estão felizes e alegres e retumbantes ali no altar. Estão pesadinhos os meninos, mas todos já têm, a maioria tem destino já, né? E tem um especial, que foi o primeiro que eu tirei da caixa, que o bicho está mais gordinho, está maiorzinho, está mais pesadinho, né? Não, está lá atrás, né? Está nada pesado. E é sempre interessante que quando o Daicoco chega, de vários assim, sempre acontecem milagres. Sempre, não tem uma vez. E por incrível que pareça, se vocês repararem no Daicoco também, tem uma... Como é que chama aquilo ali? Estou chegando. Uma jarrinha, né? Como é que chama aquilo ali? Como é que chama aquele trem ali? Um potezinho. Tem hóstias lá, né? Não vou dar comunhão para ninguém, pode ficar sossegado, né? Mas a missão dele ter me pedido, e eu acabei nem me tocando de várias situações. Mas tem a ver com a minha palestra também. E eu não tinha me tocado disso. Então, vamos lá. Sempre que nos reunirmos para celebrar um culto, seja ele em qual rito for, messiânico, católico, espírita, budista, etc., precisamos estar sempre em sintonia com Deus Supremo. Estar em sintonia significa não permitir que pensamentos negativos invadam nossa mente e contaminem a nossa alma. Não podemos deixar que maculem o nosso sentimento. Se não vigiarmos, seremos facilmente dominados por forças negativas e, com isto, nossa participação no culto torna-se apenas formal, sem vida, sem comprometimento. O mal fica sempre à espreita, nos observando. Qualquer pensamento ou sentimento errado, ele se aproveita e alimenta ainda mais sentimentos de tristeza, raiva, revolta, julgamentos, etc. Temos que estar sempre preparados, em estado de oração, porque estamos em estado de guerra constante. A oração sincera impede qualquer aproximação negativa. A luz que emana desse poder afasta qualquer tentativa de ataques e não permite que as trevas tomem posse do nosso coração. Ou seja, está triste, está com raiva, pare um pouco, respire fundo e faça uma oração. Nessa hora é como se sua alma se expandisse. As luzes em volta de você se ampliam cada vez mais e até os seus guardiões se manifestam de uma forma mais intensa, lhe protegendo. E qualquer tipo de ataque negativo que possa vir a acontecer, ele é repelido, porque a luz impede que as trevas tomem posse. E nós somos especialistas em alimentar as trevas. Porque nós temos o dom de alimentar a tristeza, nós temos o dom de alimentar a revolta, nós temos o dom, como você disse, de alimentar ódios gratuitos, nós temos o dom de alimentar quaisquer sentimentos que as pessoas não gostam de chegar perto da gente. Então nós temos que transformar a nossa natureza de uma natureza altamente negativa para uma natureza altamente positiva. É claro que não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Mas ao mesmo tempo, ela nos ajuda e nos aprimora a sermos pessoas melhores, porque nós somos os nossos vigilantes. Nós não precisamos que ninguém nos vigie. Nós temos que apenas ficarmos atentos a nós mesmos. Quando oramos, temos que ter um sono muito forte. Quando oramos, imaginemos uma conversa com Deus. Sentado, pensando, como se estivesse frente a frente com Ele. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nossa, não sei porque eu estou meio emocionado nessa palestra hoje. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Quando oramos com esta profundidade de macoto e devoção, nossa alma se acalma, sente o alento divino e sentimos o amor de Deus nos envolvendo. Vocês viram que o Vitor tocou na hora do Jorei Ave Maria, não foi? Quantas pessoas aqui já pararam um dia às 18 horas para fazer um terço? Não é? Quem tem o hábito, no interior, em Minas tem muito isso, não é? Quem tem o hábito sempre faz. No Jorei coletivo, no Jorei online que eu ministro pelo Skype, é incrível. Às vezes a dona Graça e o seu Valdir, lá do Rio de Janeiro, me chamam.
E quando eu estou pensando em orei, sempre toca Ave Maria. Parece combinado, mas é uma coisa impressionante. Está tocando Ave Maria, reverendo. Eu falei, caramba, parece combinado. E por que Ave Maria? Porque nós, de certa forma, usando uma visão muito mais ampla, podemos entender que Maria, mãe do Cristo, mas também é a nossa mãe, não é? Porque muitos de nós, antes de sermos católicos, espíritas, qualquer coisa, nós um dia nos curvamos perante ela e pedimos o seu alento, o seu apoio, não foi? Né? Então, às vezes as pessoas pensam, mas não posso rezar? Claro que pode, qual o problema? O que me impede de uma missa, de um culto? Nada me impede, ué. Porque eu sou universalista. Eu não fico preso a rótulos. Então, se às vezes o meu coração pede, é que talvez a minha própria ancestralidade também está pedindo eu participar de uma cerimônia dessa. A minha mãe não perde uma missa. E a missa eu já orei. E qual o problema? Nós não temos um padre aqui também? E qual o problema? Não é? Então, assim, só que nós, às vezes, nos colocamos tanta barreira, tanta coisa, por tão pouco. E não vale a pena sofrer por isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vontade é disposição de espírito, sentimento que motiva alguém a agir de uma determinada maneira. Diante dessa passagem do Evangelho, meditemos sobre nossa disposição de espírito, que deve ser a de quem acolhe com alegria Deus e Meixo Sama, e por causa deles e de sua mensagem de salvação, mudarmos a nossa maneira de pensar, agir, viver e nos deixar sermos salvos por eles. Então, os sentimentos que predominam, os pensamentos cultivados serão bons, serão sentimentos de gratidão a Deus Supremo. Vontade é também firmeza e energia nas decisões, é força de caráter, é empenho e zelo em atingir o que se propõe. Nós colocamos o nosso empenho, nossas energias em tantas coisas que queremos alcançar, seja na vida pessoal, no nosso trabalho, ou mesmo na nossa religião, na nossa missão na igreja. Mas muitas vezes descuidamos de procurar ser cada vez mais, cada dia mais, homens e mulheres de boa vontade. E você vê como são as coisas, né? Toda palestra minha parece o carro do ovo, vendendo ovo. É só um sinal, é prosperidade, né? Ao contrário, parece cada vez mais julgamos os outros, ou os condenamos e exigimos deles uma santidade que nós não temos. Boa vontade é um ânimo bom, uma disposição boa, de acolhida, de compreensão, de ajuda mútua, de perdão, de fazer o outro sentir-se bem. Muitas vezes nós fazemos o outro sentir-se mal, sentir-se triste, culpado, errado. O Cristo que nasceu num estábulo e teve como berço uma manjedoura, vem para nos ensinar a humildade, a singeleza, a beleza do bem, isto é, do querer bem, do pensar bem, do fazer o bem. Isso traz paz. Meixo Sama também nasceu num lar simples e, através do seu exemplo, nos ensinou a servir sem distinção de raça ou condição social. É apenas servir, porque aprendi que a essência de Meixo Sama é o amor pleno. Eu tive outro dia vendo um vídeo, uma jornalista fez uma pergunta para um pastor sobre aquele amai-vos um... Não, como é que é? Não é amai-vos como eu os amei. Não, ama seu próximo como a si mesmo. Ama seu próximo como a si mesmo. E ele falou uma coisa muito interessante. Como é que você vai amar o próximo como você ama a si mesmo? Quem se ama, de fato? Não é? Será que meu coração está tão cheio de amargura, de mágoa, de raiva? Como é que eu vou amar um cidadão? E como é que eu vou amar quem me odeia? E como é que eu vou amar quem eu odeio? Porque ele falou uma coisa muito interessante. Porque o amor que ele fala não é um amor de sentimento. É o amor pleno. E o amor pleno não tem esse sentimento, entendeu? É amor pleno, é muito maior. Então, eu posso ter essa relação, entre aspas, conflitante. Mas o meu amor de salvação, ele é pleno. Então, para eu amar alguém como eu me amo, é muito danado, é muito complicado, não é? Porque muitos de nós, o coração tem muito mais amargura do que amor para oferecer. E essa amargura, muitas vezes, vai contaminando todas as pessoas à nossa volta. E se nós entendemos que eu preciso me amar para amar, eu preciso me compreender para compreender, eu preciso me doar para oferecer,
ou para receber algo maior, aí sim talvez eu vou entender essa passagem. Porque muito fácil falar, né? Alguém dá um tapa na cara e eu viro a outra face. Quem faz isso? Se dá uma, toma 3. Não é? Mas dentro de uma visão espiritualista, se você souber agir com bom senso, a pessoa vai te dar um tapa e sem você fazer nada, ela vai tomar uns 10 pela sua postura. Não podemos nos esquecer também que a paz que vem de Deus é uma paz dinâmica, que age em todas as áreas de nossa vida. Se buscarmos a paz e se cultivarmos a boa vontade, então a paz dinâmica de Deus vai nos achar e vai trazer a alegria do Espírito para a nossa vida. Quando a paz dinâmica de Deus encontra um homem de boa vontade, ela repousa sobre a vida dessa pessoa e a pessoa experimenta a alegria da salvação nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua saúde, ao redor de si, na sua casa, no seu trabalho. A paz dinâmica de Deus acompanha a pessoa por onde ele andar. Essa pessoa de paz se torna instrumento de paz. Quando estamos em grande agonia, a nossa fé é que irá nos salvar, nos recompor. Só precisamos abrir o coração e entender que a luz de Deus está em nós. Quando entregamos nossos problemas nas mãos de Deus, e a vontade dele se cumprirá. Quando não sabemos o que fazer, temos que procurar escutar Deus. Às vezes, basta uma oração. Outras vezes, ouvimos uma frase de alguém. Só precisamos estar atentos aos sinais. A palavra de Deus não volta sem dar frutos. Precisamos nos vigiar e evitar quaisquer discussões com palavras que de nada servem, apenas para a perdição de quem as ouve. Vamos buscar nos apresentar diante de Deus como homens dignos de aprovação, que não têm do que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. O evangelho de nossa fé é a palavra que nos dá uma vida plena e muda nossas atitudes perante a vida. Não podemos ouvir apenas por ouvir. Precisamos ouvir para aprender, para sentirmos na pele o que Deus quer nos dizer. Se o escutarmos, teremos paz e seremos felizes. A palavra de Deus não volta sem dar frutos. Se tivermos o entendimento e conhecimento sobre o poder da oração, saberemos que Deus ouve as nossas súplicas. Quando oramos, precisamos dizer o que vem de nosso coração. Aí sim seremos ouvidos. Não podemos ter medo de sermos confidentes de Deus. Não podemos ter medo de abrir nosso coração para Meixo Sama. Quando a oração é sincera, é como se fosse materializada e nosso pedido e oferta fossem conduzidos por anjos até eles. Muitos que participam de um culto não têm nada para pedir ou agradecer. Então, não têm o que oferecer porque não estão presentes em corpo e espírito. Estão apenas em matéria. Não prestam atenção ao seu estado espiritual. Muitos participam contra a sua vontade, forçados ou apenas formalmente, sem comprometimento, sem essência. Essas pessoas não têm nada para oferecer a Deus, são tristes, desmotivadas. Para essas pessoas, só podemos ajudar com oração. Essas pessoas só pedem por elas. São orações muitas vezes egoístas, e na oração sincera, o poder se eleva muito além. Quando sentimos que não temos nada a oferecer a Deus, precisamos refletir. Podemos oferecer nosso trabalho, nossa alegria, o bem-estar dos familiares e amigos, nossa vida e nossa entrega a Deus em todas as suas obras. Sempre nos esquecemos de oferecer algo a Deus. Não sabemos, às vezes, nem pedir corretamente. Em nossa oração, devemos, em silêncio, pedir o que mais o nosso coração deseja. Depois pedir pela humanidade e pelos nossos antepassados. O segredo é não pedir apenas para nós mesmos, mas principalmente por quem mais necessita. Meixo Sama fala em um de seus salmos, chamado A Vontade de Deus. Que mistério, quando um pedido correto é atendido por Deus. Um homem é muito mais homem quando, humildemente, dobra seus joelhos diante de Deus em oração. Uma oração sincera pode salvar, junto com o nosso servir, as almas de nossos ancestrais e as almas de muitos que têm afinidade conosco e buscam, através de seus descendentes, ajuda e acolhimento. Quando estamos em sofrimento, imaginamos que Deus tenha nos abandonado, sendo que nesse momento Ele está mais presente do que jamais sonhamos. Ele está próximo de nós e nunca se afasta. Quantas vezes fizemos esse julgamento com Meixo Sama, no sentido abandonados por Ele, questionando nossa fé, mas se olharmos bem, muitos de nossos sofrimentos, Meixo Sama também os passou, e através de seus ensinamentos,
nos dá os caminhos para alcançar a vitória. Às vezes, a dor tem que ser partilhada para ser compreendida. Na missa, temos a comunhão, a hóstia como ponto sagrado. Em nosso caso, temos o jorei como o ato mais sagrado do culto, porque recebemos a comunhão com o Espírito Santo de Meixo Sama. Nossa alma se eleva e somos abençoados pelo amor de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos a graça de receber o alimento divino nos cultos. Que possamos receber a bênção de Deus com respeito. Quando saímos do culto, Meixo Sama fica em nosso íntimo o tanto de tempo que desejarmos. Por isso, precisamos nos tornar seres mais iluminados e sinceros. Não ter pressa em ir embora demonstra sinceridade para com Deus e Meixo Sama, para poder absorvermos o máximo de luz que pudermos. E com essa postura, levarmos essa mesma luz a todos que cruzarem o nosso caminho. Que nosso coração seja a morada de Deus e Meixo Sama. Quando estamos no culto, temos que nos preparar para receber Deus em nossa essência. Isso foi o que eu entendi desse desenho animado, que eu pude puxar. E é bem assim, não é? É interessante porque muitas vezes nós, sentados numa cadeira, assistindo uma cerimônia, se nós não estivermos plenos lá de corpo e espírito, é só o corpo ali presente e a cabeça está viajando. E nós, quando estamos ensinando aqui, quanto mais pessoas orarem no culto, mais a luz se expande, mais força, os nossos pedidos também podem chegar até Deus. Consequentemente, se você sai daqui em vibração de energia muito mais forte, por assim dizer, uma aura divina muito mais intensa, onde quer que você vá, essa mesma luz vai ser conduzida. E quanto mais você absorver essa energia, por assim dizer, essa bateria, né? Quanto mais forte tiver essa sua bateria espiritual, mais tempo você vai poder conduzir. Ao apertar a mão de uma pessoa, ao abraçar uma pessoa, ao dar uma palavra de alento a alguém, ao mesmo cumprimento, um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, você vai levar luz para aquela pessoa. Graças ao que você absorveu num culto. Esse é o culto do mensal. Então, a energia que nós absorvemos aqui, ela tem que durar o mês todo. Aí tem o culto da saúde que dá mais uma carregadinha. Aí o culto do antepassado dá outra carregadinha. E quando chega, está quase acabando a sua bateria, tem um culto de novo para você se fortalecer. Então nós não somos vítimas de nada. Nós só somos infelizes porque permitimos isso. Nós podemos, através de uma transformação interna, levar muito mais luz a quem precisa. E quando orarmos na frente do altar, podemos orar para nós mesmos também. Pô, mas estamos dá uma luzinha aí, dá um help. Mas vamos orar para quem precisa mais. Orar para quem precisa mais. E não são poucas as pessoas. Ontem, acabamos uma limpeza aqui, estava saindo aqui, entrou um senhor aqui chorando. Chorando. Peguei ele por aqui, ele, me ajuda, reverendo. Coloquei ele aqui, me estejorei nele, como se soluçava na cadeira ali. Aí pedi o nome dele, coloquei no altar. Ele falou assim, aguenta. Conflitos familiares, guerra por causa de herança, brigas, sabe, ganância. E ele desesperado, chorando. Perdeu tudo, porque tomaram tudo dele. Mas não existem vítimas. Tem uma história, né? Por isso que é difícil que você... As pessoas pensam que é fácil atender as pessoas. Não é? Porque todo mundo vem chorando. Mas ninguém diz a verdade plena, só diz meia verdade. E essa meia verdade é aquilo que é conveniente. Não é? Aquilo que é conveniente. Então, ninguém sofre à toa. Ninguém é vítima plenamente. Nossa, até a água. Eu também combinei no mês que vem com os jovens para eles fazerem uma atividade aqui, um seminário, sem se falar de religião, mas com religiosidade. Então deve ser no último final de semana, acho que é dia 24 de outubro, no domingo, no sábado, se eu não me engano. Então o objetivo é trazer pessoas para dar uma palestra aqui, trocar ideias com os jovens, e mesmo os meus meninos aqui, contarem um pouco da sua experiência. Porque eles são jovens, indicam, são messiânicos, né, vamos colocar assim, mas vivem. Tem a vida normal, trabalham, estudam, tem a vida deles normal. Então eles têm os cases dele de vitória, porque todos aqui eu sei a história.
Eu sei o que passaram, as quedas, as evoluções, né? Por isso que a gente viu todo mundo crescer. Guilherminho tem o cabelinho comprido, colava na rua que nem um condenado, a gente tem que segurar ele, né? Desumano. A Andressa também atrás dele, né? O Vitor era magrelo, né? Agora tá mais gordinho. O Guilherme era magrelo também, agora tá bombadinho, né? Mas tá com cara de rapaz, vai ser papai. Agora vai ser pai. Então, tá assim. O Ricardo, com 15 anos, ia na igreja lá, né? A mãe dizia que ele era rebelde, que ele só ia reprovar de ano. Depois que começou a igreja, não parava de trazer jovens e até mendigos para receber jorei, não era? Era uma doideira a igreja. Chegava o Ricardo da escola, com o caboclo pela mão lá para receber jorei. É verdade. Não era? Quem lembra disso? Não era? Aí eu falava assim, meu, esse menino é doido, velho. Não era? Mas conseguiu, você vê. Para quem era, entre aspas, um péssimo aluno, hoje tem quantas faculdades, Ricardo? 2 faculdades e uma pós-graduação. Com quantos anos? 29 anos já? Caramba, 29 anos. Então, assim, vocês veem, esforço. A vitória cansa, a vitória sua, dá calo nas mãos? Dá. Mas vale a pena. Né? Então, esse seminário, o objetivo é esse. Pessoas para dar o seu recado. Vai ser um seminário curto, trazer jovens de fora, jovens que têm uma experiência para contar, né? E vamos ver o que acontece. O objetivo é preparar um para o ano que vem, grande, né? E vamos ver o que vai acontecer. Que Deus e Meixo Sama nos instruam através do Espírito Santo, para que não só com palavras, mas com a nossa vida, possamos demonstrar todo o nosso amor para merecermos participar do reino do céu na terra. Muito obrigado a todos e que possamos ser o grande milagre de Deus na vida de alguém. Afinal, a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Né? Que a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Se alguém ora em algum lugar desse mundo, pedindo uma ajuda, alguém ajuda, uma luz de Deus, talvez nós possamos ser o resultado dessa oração. Por isso, quando os senhores fizerem uma oração aqui no altar, nunca se esqueçam, né, que a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Daí a importância de uma oração bem feita, uma dedicação bem feita, um sentimento bem feito, tudo tem que ser muito bem feito. Né? Já que vai fazer, façam bem feito, não façam por fazer. Né? Certo? Rezem por mim, fazer igual o Papa. E sabe quem está em Moçambique? O Papa. Né? O Papa. Os sinais de Deus são tão interessantes que assim que eu cheguei de Tocantins, eu tive um encontro meio místico lá em Tocantins também. Mas não vou contar aqui não. Mas foi um encontro bem doido, mas foi muito interessante. Falando sobre proteção espiritual e tudo mais e tal. Mas aconteceu uma coisa, quando eu cheguei aqui no sábado de manhã, eu tinha um pacote na minha mesa, e eu abri, era um presente de um padre, amigo nosso aqui, que é membro aqui, e era uma imagem de São Miguel Arcanjo. Uma pintura e com uma pedra da gruta onde ele apareceu, na Itália, e com selo de autenticidade, reconhecido atrás, assinado e tudo. Então são sinais de Deus. E Meixo Sama fala nos ensinamentos da atuação dele como Micael. Né? Então veja, olha a arte do jorei como ela é abrangente. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, nós temos Nossa Senhora de Fátima, né? Como padroeira da arte do jorei, a proteção de São Miguel Arcanjo, como Meixo Sama fala nos seus ensinamentos, né? De uma forma bem ampla e sem deixarmos de ser quem nós somos. Né? Porque nós somos livres, mas nós não somos libertinos, nem volúveis na fé. É diferente. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa missão e rezem por mim.